Boa tarde. Prazer estar aqui, de verdade, na terra de Aurélio Buarque de Holanda, no estado de meu mestre Graciliano. Estou muito feliz de estar aqui em Maceió, pela primeira vez. Agradeço o convite feito pelo Instituto Ratzinger e espero colaborar. Faço uma menção especial também ao estimado Padre Cícero, que aqui está ouvindo. Espero não decepcioná-lo, espero não pecar. Pois bem, vou falar hoje e vou falar amanhã. Terei esse privilégio de conseguir estender um tema que o entendo como fundamental. Se eu não entendesse como fundamental, eu não teria organizado o livro Desconstruindo Paulo Freire. Quando a gente parte da ideia de que o socioconstrutivismo eu volto a dizer, quando a gente parte da ideia de que é algo pedagogicamente limitado, surge a necessidade de que você tenha substância intelectual para poder comprovar isso. Repetir o senso comum que agrada à direita, à esquerda, o conservadorismo, o Rei Sebastião e etc., isso é mais do mesmo. Eu aceito um copo d'água. Copo d'água. Obrigado. Então, nesse quesito, é fundamental, retomo, o entendimento de que você necessita de um estudo aprofundado para que, a partir desse estudo, as suas afirmações, as suas impressões, enfim, que elas tenham base intelectual e não só a base empírica. Colocando em outras palavras, quem aqui, por exemplo, é formado em História ou passou por algum curso de Humanidades, Ciências Sociais, Letras, enfim, só para que eu tenha uma base. Beleza. Lamento por vocês, mas certamente, se nós parássemos aqui para conversar só sobre anedotas, teríamos muitas coisas para comentar. Certo? Porém, quando queremos conversar, sob o ponto de vista intelectual, uma conversa madura, uma conversa que toque no todo e não só no específico da experiência, eu preciso trazer essa experiência e que ela dialogue com a produção de um país. Conseguiram entender? Não vale a experiência por si, ela vale muito pouco quando eu quero compreender, no caso do Brasil, o entendimento continental de um ensino pedagógico. Digo isso em outras palavras. Não listei nenhuma experiência que tive no espaço acadêmico e das que ainda tenho no Desconstruindo Paulo Freire. Isso pouco me interessa e pouco interessa a obra. A gente precisa pegar o elemento comum, um patrono da educação que corresponde a todo o país, e como este patrono se insere nas mais diferentes realidades e, portanto, experiências. Eu aceito um copo d'água. Obrigado. Tá, obrigado. Então, amanhã falarei sobre o título oficial da exposição. A de hoje, por sua vez, é quase como uma amálgama pessoal, dialogando de maneira multidisciplinar com uma certa história do problema pedagógico brasileiro e de como nos relacionamos com, vamos chamar assim, a história da decadência. Bom, dentro dessa amálgama pedagógica, eu vou colocar aqui nessa conversa um pouco de ciências sociais, um pouco de história,
um pouco de filosofia e um pouco de sociolinguística. Poucos sabem, porque eu falo disso muito pouco, mas sou formado em História e estou em fase conclusiva de Ciências Sociais e Letras. Então, o que acontece é que eu sou o tipo de sujeito que tive uma experiência ruim, não me dei por satisfeito, continuei tendo experiências ruins. Mas falo pouco disso porque vale muito pouco. Eu não estou desdenhando, mas realmente as coisas que compõem o meu, vou chamar assim, meu background intelectual, em nível de hierarquia, eu não obtive no espaço universitário. Obrigado. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Então agora resolvida a questão da água, agora vamos começar a palestra. Então, pessoal, amanhã eu vou falar um pouco do socioconstrutivismo e sua relação com o Brasil, e é fundamental que vocês entendam tudo o que eu for falar aqui. Caso não entendam, eu vou embora só na segunda-feira, eu estou à disposição para conversar o máximo que vocês quiserem de verdade. Eu não vou repetir nada do que eu já disse que está no YouTube, respeito vocês. Então, exemplo, toda vez que eu vou falar sobre esses temas que se relacionam a Paulo Freire, socioconstrutivismo, educação brasileira, Pierre Bourdieu, enfim, eu sempre trago alguma coisa nova. Porque senão não teria nenhum sentido de eu estar aqui, bastaria colocar links no YouTube, certo? Então, é fundamental, se vocês querem ter um entendimento pleno de tudo que eu for falar aqui, que vocês também acessem esses outros materiais. Ainda que eu venha repetir algumas coisas, porque elas são, sob o ponto de vista didático, fundamentais, eu vou trazer outro recorte, que, como disse, é uma espécie de uma amálgama de minhas experiências no ambiente pedagógico, ambiente este composto por estudo, meditação e, claro, a minha realidade particular. Começando pelas ciências sociais, certo? Aquele curso baseado em fatos reais, certo? Entenderam a ironia, né? Isso, ele fez até o sinal, esse é o sinal. Como eu não tenho tempo de basear o meu curso em fatos reais e nem interesse, eu estudo. E posso dizer a vocês que uma das coisas que mais sinto falta nos ambientes de exposição para um público como o de vocês é de plateias que tenham estudo para poder dizer assim, exemplo, veja bem, professor, Marx não diz isso. O que eu sinto sempre é uma facilidade, é um público absolutamente dócil. Se eu colocar aqui palavras na boca de Marx, por necessariamente vocês já terem uma inclinação contrária ao seu pensamento, vocês já vão aceitar isso com toda facilidade. E isso realmente me incomoda. Eu sou um entusiasta de plateias que versem cada vez mais sobre os autores que inclusive divergem. Se não for assim, meus caros, lamento. As coisas só piorarão. Portanto, fazer ciências sociais é, para mim, uma experiência bem significativa. Porque eu consigo dialogar com autores que, por exemplo, a história e o recorte que eu me especializei em história, eu não dialogo. A minha formação, os meus estudos, etc., se vocês me conhecem, é a história do Brasil. Nesse sentido, quando eu comecei a estudar, por exemplo, o Derrida, o Antoni Giddens, Pierre Bourdieu, eu comecei a dialogar de maneira mais completa com autores e com ambientes que eu já estudava, como, por exemplo, o próprio Paulo Freire. E foi a partir disso que nasceu a ideia do curso, que depois deu origem ao livro. Pois bem, ciências sociais. As ciências sociais se dividem, em um primeiro momento, só para ficar didático, na chamada teoria social clássica. Quem compõe a teoria social clássica? Marx, Comte e Durkheim. Perfeito. Dos três, quem dialoga mais com o sistema educacional que no Brasil existe, que impera? Comte. Por quê? Porque é o nosso modelo de estrutura pedagógica, ou seja, aí a gente precisa recortar. Surgimento do MEC, maneira como o nosso Estado republicano foi constituído e outras coisas,
foi pensado de maneira neopositivista, ou seja, o intelectual da teoria social clássica que mais se insere em nossos ambientes é Comte. Ponto. Acontece que a teoria social clássica, como qualquer pensamento, exige uma renovação, caso exista a necessidade de que este pensamento continue dialogando com outras temporalidades. Em outras palavras, pensemos aqui. Até a Revolução Francesa, nós tínhamos uma estrutura de classes bem definidas. Acontece a partir da Revolução Francesa, sendo didático, a ascensão de uma classe, a classe revolucionária do período, a burguesia. Marx dialogou com o quê? Com um tempo em que esta classe, vou dizer assim, recém havia se estabelecido e estava em processo ainda de estabelecimento. Pensemos aqui, só para ficar claro, Marx é um teórico alemão de uma Alemanha que ainda não existia sob o ponto de vista de Estado, não era nem unificada. Certo? Então, retomando, o que a gente tem até o presente momento? 1789, a ascensão de uma nova classe. Essa classe é a classe revolucionária burguesia. E estou utilizando a própria definição marxista, que a definiu como classe revolucionária, para demonstrar o quê? É possível que uma classe atue na história. Ficamos com isso. Pois bem, a teoria social, no pensamento marxista, ela tem um limite. E qual é esse limite? É o limite de que ela vai até um certo tempo. E este tempo se estabelece quando? Se estabelece com o fato de que há um esgotamento no pensamento de Marx. E é um esgotamento natural, assim como de qualquer outro teórico. Exemplo, Marx não tinha como antever o Facebook, certo? As tecnologias, certo? O que acontece então? Nós temos um pensador que forma o pensamento social clássico, e este pensamento tem uma temporalidade. Então, o Marx histórico, ele tem um limite. Porém, o Marx filosófico, ele foi renovado pelos chamados neomarxistas. Quadro este composto por exemplo, Foucault, Paulo Freire, Bourdieu e outros. Então, nascendo a teoria social clássica, nós temos ela e depois as renovações que se dão em temporalidades diferentes. Acontece aqui daquela base dos três, Durkheim, alguns colocam Max Weber também na conta, mas eu coloco ele em uma outra escala, uma definição particular minha. Mas, retomo, Comte, Durkheim e Marx, o que a gente tem é que Marx foi o pensador que mais teve, eu vou chamar assim, reinterpretações. Comte dialoga mais com a história da formação das escolas no Brasil, enquanto estrutura. Marx, enquanto filósofo, foi o pensador mais renovado. Tanto é que um exemplo, aqui o citado Paulo Freire, morreu em 1997 e estava reinterpretando o pensamento marxista, se relacionando, claro, a uma realidade. E como explicar o pensamento de Marx, que, primeiro, não era, como muitas vezes eu vejo ele ser pintado, um tosco idiota, era um sujeito que tinha capacidade textual, que sabia desenvolver, e que conseguiu reinterpretar Hegel de uma maneira inédita. Porque na história da filosofia a gente vai ter um momento em que Hegel estabelece um novo princípio filosófico. Orbitando o ambiente de Hegel, nós vamos ter os chamados novos hegelianos. Entre estes alunos destacados de Hegel, surge Marx. E ele vai conseguir estabelecer o quê? Um debate, em um primeiro momento, com os chamados hegelianos de esquerda e hegelianos de direita. O que era o pensamento de Hegel em curtas palavras? A ideia de que é possível, no Estado,
ocorrer a resolução dialética que é inerente ao próprio homem. Pensemos aqui, existe a dualidade clássica, bem e mal. Como resolver o problema do mal? A partir da ideia de um Estado absoluto e a partir disso o Estado exercer a resolução de certos tipos de malefícios. Marx pega então a ideia de que em Hegel existe a dialética, o confronto, e vai aplicar essa interpretação onde? Em seu tempo, a partir da resolução do conflito de classes. E qual era esse conflito de classes? Essa ideia de uma nova ascensão e de como a sociedade se organiza ali. Nesse quesito, a gente precisa entender que é um tempo muito diferente. A gente idealiza em vários momentos o período medieval, mas a imagem que temos do período medieval é uma imagem basicamente francesa. A imagem que temos. O período medieval, ele não foi homogêneo em toda a Europa, ele não foi da mesma forma. A imagem que temos é uma imagem clássica trazida de uma obra de um grande historiador que foi Marc Bloch, em que ali a gente tem aquela apresentação da sociedade feudal. A imagem que temos vem dali. Acontece então que o período medieval, a antiguidade, e inclusive a ascensão da burguesia, irá se estabelecer de uma maneira ainda muito específica. Porém, a partir da ascensão de um princípio resumido em uma palavra chamado globalização, os tempos mudaram. Ou seja, a Revolução Industrial vai ter o mérito de ter conseguido globalizar o mundo pela primeira vez. Aqueles antigos fenômenos, como por exemplo um período medieval, que era restrito a cada especificidade, com a Revolução Industrial, nós vamos ter um diálogo mundial que continuará sendo estabelecido de maneira cada vez mais avançada com o avançar dos tempos. Então, retomando só alguns pontos para que vocês não se percam. Intérpretes da teoria social clássica. Citei 3. Já fiz uma menção de que um deles, Comte, dialoga mais com a estrutura educacional do Brasil, sob o ponto de vista burocrático. Certo. Citei Marx, que teve o seu pensamento mais vezes renovado. Fecho aqui. Aí eu apresentei um fato histórico, que foi, bem ou mal, o substrato material, a fonte histórica que fundamentou a teoria da história de Marx, que é um outro campo da filosofia. Este campo foi o quê? A ascensão de uma nova classe, sob revolução. Então, nesse recorte, a gente tem ainda fenômenos que são muito isolados. Pensemos aqui, é possível hoje você ter um amigo no Facebook francês? Sim, certo? Mas quando ocorreu a Revolução Francesa, vou dar um exemplo prático, o Brasil ainda não era sequer monarquia. Pensemos aqui, Dom João VI sai de Portugal em uma estratégia brilhante, ele deixa Napoleão esperando. Então o Brasil, sob o ponto de vista institucional, ele é anterior ao quê? A princípios que a gente aqui conversa, e posterior a outros que dei como exemplo. Então, nesta época, a ideia de globalização, ela era inexistente. Tanto é que nós temos Camões, fazendo uma paráfrase, incitando que foi Portugal quem globalizou o mundo. O próprio Gilberto Freire também dizia a mesma coisa. Portugal unificou o mundo, uma vez que nós vamos encontrar em Macau, no Brasil, e em vários outros lugares, o quê? A presença de uma identidade comum. Nesse sentido, a Revolução Industrial vai inaugurar então esse princípio universal que se acentua cada vez mais, tanto que eu dei o exemplo do Facebook. Não há hoje empecilhos geográficos. Nesse sentido, então, a teoria social ela necessita de renovação. É por isso que o pensamento de Marx ou de outros pensadores da teoria social clássica, ele não se esgota,
Porque eles são reinterpretados. Por que Antônio Gramsci tem a atuação enquanto pensador em nossos meios tantas vezes detectada e tão poucas vezes lida? Por quê? Porque ele é um pensador que conseguiu desenvolver um método inspirado na própria interpretação marxista que consegue se renovar. Vocês conhecem o professor Olavo de Carvalho? Sim. Ele não escreveu um artigo uma vez, pouco lido, e mais do que isso, o que ele pediu ali, raramente é feito, um artigo se chama Estude Antes de Falar. Aí tem uma lista ali de várias obras para que você comece a falar alguma coisa com qualidade sobre marxismo. Não é um tema simples. Por isso que há uma necessidade de que plateias estudem isso com qualidade, para que se qualifique esse debate e a partir dessa qualificação a interpretação na história seja, eu vou dizer assim, mais propositiva às nossas realidades. Pois bem, ciências sociais eu fechei aqui. A história está em relação, vocês devem se recordar que eu falei que eu vou fazer uma amálgama aqui. Citei ciências sociais, agora eu chego na história. A história já estava na nossa conversa, claro. Primeiro, porque estamos conversando sobre homens que foram agentes da própria história. Mas também, quando a gente conversa sobre Portugal, globalização, Revolução Francesa, estamos conversando sobre história. Nesse quesito, ainda sobre a história, nós temos uma separação que é fundamental ser feita. Qual é essa separação? Já que estamos recortando a história das interpretações históricas do mundo em Marx, porque é ele que interessa para que a gente chegue ao nosso resultado final, que é falar de educação brasileira, eu preciso separar o jovem Marx do Marx maduro. Existe o Marx, que é o Marx do Capital, e existe o Marx, que é o jovem Marx, que foi o homem que escreveu, por exemplo, Ideologia Alemã, Manifesto Comunista e outras obras. Essa separação não foi o Thomas que fez, qualquer marxólogo honesto faz isso. Antônio Paim, Olavo de Carvalho, Ramon Aron, entre outros. Separa o Marx nessas temporalidades. Por quê? Porque há uma mudança significativa. Um exemplo, na obra O Capital, Ramon Aron sinaliza isso. Marx não cita dialética. Nas outras obras, a dialética era o seu motor intelectual. Vamos colocar nessa linguagem. Ou seja, para um pensador, quando ele retira o uso de um de seus mais caros conceitos, a gente não pode colocar tudo no mesmo saco. A gente precisa analisar especificamente. Coloco em outro autor para ficar mais claro. Exemplo, quando você escreve um livro com menos de 30 anos, e depois você escreve outro, e vai atualizando, e vai produzindo, Naturalmente, nas próprias palavras de José de Alencar, aqueles livros iniciais, se foram se foram adequados, tiveram ali méritos, como ele definia, são as pérolas de minha mocidade. Então, nesse quesito, a gente precisa separar, então, Marx nesse sentido. O Marx, da dialética histórica, da exemplificação que dei, que define a burguesia como essa classe revolucionária, o Marx do Manifesto Comunista, o Marx da ideologia alemã, enfim, este é o jovem Marx, que foi o Marx mais lido. Ramon Aron, marxólogo brilhante, um dos grandes intelectuais do século XX, ele vai definir o pensamento de Marx como aquele que pode ser interpretado e, portanto, reproduzido em 5 minutos. E que, portanto, aquele que estuda o seu pensamento se vê. E quando eu digo estuda, não é que simplesmente fique seguindo. Que estuda, ele vê o seu trabalho banalizado. Certo? Pensem comigo, vou dar o mesmo exemplo, porque é um exemplo que vocês conhecem. Quantos anos o professor Olavo estudou o marxismo? Vários. Aí hoje, qualquer um sai dizendo coisas das mais absurdas, utilizando a escola. Não, mas Marx, aí a plateia muitas vezes aceita. Um que sofre muito com isso, Raimundo Faoro, tem o sentido de estamento burocrático. Bastou o Olavo disseminar, hoje todo mundo leu Raimundo Faoro, todo mundo fala de estamento burocrático. Então eu quero ver resumir Os Donos do Poder, os 2 tomos, bem difíceis por sinal.
Vamos conversar sobre isso. Como explicar, por exemplo, esse tipo de linha? Estudando de verdade, e não sendo um ventríloco. O ventríloco da direita, o ventríloco da esquerda, não importa. Feita essa menção, alguém acordou. Então, o que a gente tem é essa contradição, o surgimento da nova classe, fiquem com isso, uma renovação social que acontece de maneira intempestiva, a gente não consegue simplesmente acompanhar. Vocês conseguem acompanhar todas as novidades, tendências, tudo que está surgindo no mundo? Não, não dá. E se você começar a se dedicar a isso, você não conseguirá acompanhar também, e você irá pirar. Até porque em um mundo como o nosso, que é bastante problemático, se você começar a acompanhar isso, você basicamente irá viver acompanhando problemas. Nesse ambiente de renovação, a burguesia é fundamental que a gente entenda este conceito. Marx, na sua linguagem, trabalhou com a ideia de burguesia. Mas a burguesia do Pierre Bourdieu, qual é a burguesia do Pierre Bourdieu, que é a mesma burguesia do Paulo Freire? É a burguesia do hábito, é a burguesia do comportamento. E por que eu disse que Marx trabalhou com essa burguesia, sendo que ele escreve sobre a burguesia explicitamente? Vocês se recordam quando a Marilena Chauí falou da classe média? Quem viu esse vídeo? Só para eu ter uma base? Tá. É um bom público. Pois bem, o que ela disse ali está, bem ou mal, posto nos textos de Marx. Está posto nos textos de Paulo Freire e está posto no pensamento de Pierre Bourdieu e nessa definição de hábitos. Vamos pensar assim, eu vou dar exemplos bem banais. Vocês já repararam, já tentaram fazer isso? Que, independentemente do espaço, muitas vezes as pessoas são basicamente iguais? Não do seu ponto de vista biológico, evidentemente, mas do conjunto de suas práticas, de suas ações, certo? Nas formas, muitas vezes, como se expressam, na forma, muitas vezes, como manifestam-se para os outros. Exemplo, uma coisa que vem à minha cabeça neste momento: quantas pessoas batem a mesma foto e o mesmo tipo de foto? Ou quando determinada coisa passa a ser um objeto de, vamos chamar assim, público, de adesão, ou que te defina dentro de um ambiente, que você deixe de ser uma pessoa e você passa a ser o X. Esse comportamento, Marx entendia, Pierre Bourdieu reinterpretou, e Paulo Freire também vai reinterpretar, como um comportamento básico da classe média. Nas palavras de Bourdieu, da chamada nova burguesia. Entre esses comportamentos, um exemplo que é caro aqui a todos: a ideia cada vez mais praticada de que, para uma boa ascensão profissional, eu não posso ter mais do que 1 ou 2 filhos, certo? Pierre Bourdieu, acreditem, por isso que vale a pena estudar, é crítico a isso. Não faz uma apologia, evidentemente, à família numerosa, mas ele critica o hábito. E nada é melhor do que você criticar uma visão de mundo que se coloca em oposição à sua, ainda que no meu caso eu não tenha filhos ainda, infelizmente, mas eu tenho uma visão de mundo que é diferente, e eu utilizo quem para refutar? Pierre Bourdieu. Exemplo, cotas, certo? Cotas. Um dos melhores intelectuais para refutar isso não é o meu amado mestre Gilberto Freire. Gilberto Freire eles não querem nem ouvir. É o próprio Pierre Bourdieu. Ele era contra isso. Ele tinha um conceito que eu acho brilhante, que é o conceito de que o mundo virou um McDonald's. E a partir desse conceito ele vai dizer: o mundo hoje interpreta o conflito étnico a partir de uma imagem estereotipada dos Estados Unidos. O mundo virou um McDonald's de tal forma que todo mundo quer aplicar o contexto de lá para lugares. E ele cita nominalmente o Brasil, dizendo: no Brasil existiu o mestiço e etc. Ele defende a nossa história ainda sob outro ponto de vista. Nesse quesito, se muitas vezes eu tivesse acreditado nos meus professores de ciências sociais ou
Por exemplo, nas muitas palestras que escutei sobre Pierre Bourdieu, dos ambientes dos conservadores, etc., eu teria simplesmente achado ele ou o suprassumo do heroísmo, ou um grande bosta, e não teria estudado. E não teria o subsídio intelectual necessário para dialogar com o contemporâneo, mas dialogar de maneira erudita, qualitativa. Que nem eu já falei várias vezes, é verdade, vou dar outro exemplo. Vamos conversar sobre Paulo Freire? Vamos. Valendo só os textos de Paulo Freire? Evidentemente. O livro não aborda, já falei isso em vários momentos, vou ser repetitivo. Eu não fico conversando se a barba dele é bonita ou feia, isso realmente não me interessa. São seus textos, seus problemas, problemas intelectuais. Por que há limites e por que o Brasil não deve ter ele como seu patrono? Ponto. Análise técnica. E quando você quer analisar tecnicamente um objeto, você necessita disso. E se você, ainda que, professor, mas eu não quero ser professor, eu não preciso dominar todos os assuntos para escutar alguma coisa. Evidentemente que não. Mas você também não pode ser, usando a definição do professor Percival Pugina, bombas no meio de gaviões. Certo? Estamos assim, ó, nas palavras do Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. É assim. É a selva. Você pode ser ali, ó, a hiena no meio da savana. Quer ser? Seja. Boa sorte. Eu prefiro ser um leão. É assim. Então, meus caros. Nossa. Falei demais e... Nossa, o tempo voa, né? Ai, ai. Então. Vamos lá. Classe média. Comportamento burguês. O que acontece? Ascensão de uma classe, burguesia, revolucionária na visão de Marx. Essa classe se estabelece, e mais do que isso, ela, de maneira orgânica, ela vai se estabelecendo, se multiplicando, e mais do que isso, ampliando a ideia de classes, tanto que hoje nós não conseguimos definir a sociedade a partir de classes estabelecidas. Certo? E essa diluição faz com que ela deixe burguesia de ser uma visão no tempo histórico e passa a ser uma visão mais adjetiva. Ou seja, não importa se você tem dinheiro ou não para ser chamado de burguês. Interessa se você tem um hábito. Por que somos chamados de fascistas? Porque, na visão dessas pessoas, uma visão abjeta, sem dúvida, e intelectualmente que não tem fundamento, mas porque, na visão deles, nós temos o hábito do fascista. Pelo simples fato de que eu não quis uma mandioca sendo minha presidente. Só isso. Ponto. E nem a cabra do Lula. Então, nesse quesito, o comportamento é o definidor. Repito, para ficar claro, isso é muito importante. Na visão de Marx, a burguesia, ela se historiciza. Na visão de neomarxistas, e eu estou destacando aqui Pierre Bourdieu e Paulo Freire, a burguesia passa a ser um adjetivo. E ela compõe o hábitos. O hábitos, na definição de Pierre Bourdieu, são as replicações de comportamento. E eu falei algumas coisinhas aqui sobre isso, não posso falar mais. Mas são aqueles comportamentos que os alunos, agora entrando na escola, replicam. Michel Foucault, naquele livro, que é um livro muito bom, mas você deve ler ele com sinal trocado. Livro chamado Vigiar e Punir. E eu vou explicar o que eu disse muito bom para quem não tenha dúvidas. Ele dá a descrição exata dos problemas da estrutura de escola. O problema é que ele quer solucionar de uma maneira que eu não quero. Entendeu? A escola não tem uma estrutura de presídio? Sim. A escola não tem uma estrutura, muitas vezes, alinhada com uma estrutura de presídio? Sim, tem. Porque a escola que eu defendo, a escola tradicional, a escola de origem, aquilo que germinou a educação, não era assim. Certo? Eu não preciso, para combater o abjeto, ser abjeto. Eu posso apresentar a outra via. Seja um Camilo de Oliveira Torres, quando tentavam enquadrá-lo da pior forma, no seu tempo, a direita mais abjeta, que ele dizia, não, mas eu não sou isso, eu sou uma outra via. Então,
Hoje ele seria chamado de direita limpinha, sendo que ele era um intelectual robusto, que colocava o seu na reta, na definição do Nassim Nicholas Taleb. Colocar-se na disputa. Pois bem, burguesia como hábitos. Na visão de Pierre Bourdieu, a escola, e na de Michel Foucault, é um aparelho de doutrinação que forma, a partir de hábitos, uma exclusão na sociedade. Se para Hegel a dialética existia, se para Marx a dialética se resolveria no conflito decisivo de classes pré-determinadas por ele, para Pierre Bourdieu e para Paulo Freire, esta dialética está nas escolas, a partir do instrumental que as escolas fornecem de continuar formando opressores. E é este o termo utilizado. Sendo a escola um lugar de reprodução de hábitos, e quais são essas reproduções? Comportamentos tipicamente de classe média que a senhorita Marilena Chaui atacou. Pensemos aqui de maneira franca, sociológica, aquele tipo de sociologia que qualquer pessoa consegue fazer. Se o Brasil em 2013 não estivesse, e depois só aumentou e nós estamos vivendo isso hoje, em profunda recessão econômica, vocês acreditam que as manifestações nas ruas estariam tão cheias? As camisetas do Neymar teriam saído do armário depois do 7-1, do jeito que saíram? Não. Isso é base. Pensemos no povo, o povo simples, como esse povo pensa. Em um primeiro momento, a partir dessa ideia, sim, de ascensão econômica e de diálogo com certos acessos. Acontece que esses homens interpretaram e resolviam esse problema prático de outras maneiras. Mas a leitura do objeto não está errada. E o exemplo prático é o próprio governo do PT. Ou vocês acham que as pessoas estavam nas ruas porque o PT é um partido corrupto do seu ponto de vista imoral, que o Lula em 78 disse que transou com uma cabra e etc. Vocês acham isso? Não, não. Eu lembro que em 2014 eu gritei, né? Eu sou do tempo que as manifestações não eram febre, eu sempre ficava brincando com isso. Eu gritei, é que eu sou meio rueiro, né? Eu gritei, Aécio cheirador, eu quase apanhei. Mas eu falava na época, e eu usei esse próprio linguajar para dizer assim, para as pessoas que estavam comigo e aquelas que ambientavam a manifestação, porque era uma manifestação pequena. Eu disse, não assumam o compromisso de defender o indefensável. Fora Temer tinha que estar junto com fora Dilma, na hora. Na hora, isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Que o povão, ele pensa pelo efêmero muitas vezes. E quando pensa pelo efêmero, nessa leitura de hábitos, a gente entra na escola. Na escola, muitas vezes, na escola pública isso acontece, mais do que na escola particular, isso é dado, isso não é uma impressão do Thomas. O aluno que não tem um determinado tênis de marca, de uma escola que não tem uniforme, ele já é excluído. Isso existe, não existe? Sim, isso existe. Aí eu tenho a interpretação, por exemplo, desses homens que vão dizer assim, há nisso um comportamento, sim, materialista de uma neoburguesia. Se existe essa prática comum de exclusão, e ela existe, eles interpretam seu ponto de vista social. O Thomas, que vem de uma outra fundamentação, não ignora, evidentemente, os fatos que compõem o próprio ser humano, como, por exemplo, a concupiscência. Esta é a formação do Thomas. O Thomas se escora em Santo Agostinho, mas o intelectual X vai se escorar em Foucault. Então, meus caros, nesse ambiente, sintetizar tudo o que foi dito no que envolve Pierre Bourdieu, e no que envolve Paulo Freire, e no que envolve Foucault, nesse recorte. Percebam, assim, falei sobre os pensadores da teoria social clássica sutilmente. Peguei Marx dentro desse recorte e disse que, entre estes, ele foi o mais interpretado. Nessas reinterpretações, nós chegamos a alguns pensadores, entre estes, Bourdieu, Paulo Freire e Foucault. Interpretado assim, como
chegou na escola, na estrutura pedagógica, esse pensamento. Como eu citei, se existe uma matriz hegeliana que interpreta e resolve o problema dialético de uma forma, Marx, por sua vez, irá resolver, na sua visão, na visão de ambos, o problema dialético, ou seja, irão conseguir estabelecer um meio de que a sociedade simplesmente, ou as sociedades vivam em paz, coisa essa que nunca aconteceu e nunca irá existir. Pois bem, nesse quesito, o que acontece? O senhor Marx pega, pensa, intelectualiza isso, mas não consegue executar. Necessariamente outros vão interpretar. Só que ao invés de colocar na cadeia produtiva proletários, enfim, vão entrar na escola, porque a escola dissemina os hábitos, e é a função da escola, portanto, resolver o problema dialético. E nesse quesito, temos aí Bourdieu, Paulo Freire e Foucault. Sendo a sociedade uma sociedade de contradições, a escola, eu vou repetir para fixar, é o espaço que irá resolver essa contradição. Por que ela é capaz de resolver? Porque, primeiro, a escola tem uma estrutura que, na visão deles, e essa eu discordo completamente, e acho ela completamente equivocada, ela já tem uma estrutura que é capaz de disseminar os hábitos. Pensemos no Brasil, no que se aplica ao Brasil. Quem aqui estudou escola pública, além de mim? Só para ter uma base. Certo, se nós começássemos a conversar sobre a estrutura da escola pública, nós teríamos experiências muito diferentes, ainda que com uma certa homogeneidade. O que isso quer dizer? É que no caso brasileiro, isso precisa ser bem fixado, o aparelho do Estado na educação, ele existe, ele é perverso, ele é ideológico, a tendência, porém, não é aplicado da maneira que eles gostariam. Se os PCNs fossem aplicados com qualidade, nós não estaríamos nessas situações que estamos. Estaríamos muito piores. Certo? Se a LDB fosse seguida do jeito que deveria ser seguida na visão deles, estaríamos piores. A desqualificação dos professores, infelizmente, preciso dizer, muitas vezes, acaba produzindo um bem. Tem um versículo que eu levo para a minha vida e que nesse caso se aplica muito bem, que é assim: onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então é mais ou menos assim. É possível que se respire. Sim, é. Mas por que eu discordo da visão deles? Porque você não tem como dizer que uma estrutura X ela é capaz de se enquadrar a todas as realidades Y. Uma leitura do espaço francês, e a França é muito menor do que o Brasil, você não consegue trazer isso para a nossa realidade. E que é um dos erros de Paulo Freire, que é quando ele tenta tornar o Brasil uma ideia singular, sob o ponto de vista pedagógico, ou da resolução dos problemas pedagógicos. Nesse quesito, quase indo para o final, o que temos? Comportamentos que existem dentro do espaço de escola. Uma estrutura escolar que foi pensada sob o viés positivista. Como nasce a estrutura escolar que a gente conhece? Em que período de nossa história? Era Vargas. Certo? Era Vargas. Nós não dialogamos sob o ponto de vista estrutural com o notório Colégio Dom Pedro, como ele foi pensado, Dom Pedro II, como ele foi pensado no Rio de Janeiro Imperial. Nós não dialogamos com isso. Nós não estamos dialogando com a Ratio Studiorum dos jesuítas aplicada no Brasil nos séculos XVI, XVII com bastante êxito. Nós estamos dialogando com o Brasil de Vargas. E que a gente precisa refletir, e sempre isso é fundamental, por isso que é muito bom fazer história, é ver como os homens atuaram naquela época. Como deixaram isso? Onde estavam os padres em 1937? Quando isso aqui começou? Onde estavam? Nós agora, em 2018,
temos um limite. Nós já pegamos a coisa pronta. Avô, pai, mãe e nós formados nisso. Mas aqueles, quando isso aqui começou a ser pensado, quando Vargas, por exemplo, pegou todas as bandeiras dos estados e queimou ela numa missa solene que aconteceu. Quando a ditadura estava prendendo Graciliano, Gilberto Freire e outros. E aí? Então a gente precisa entender que os nossos problemas eles não são recentes e que, por isso que citei Vargas, existe um neopositivismo, porque caso vocês não saibam, nas constituições varguistas, o comunismo ele era proibido até na Constituição, certo? Por que somos chamados de fascistas, em curtas palavras? Porque nos associam àqueles que perseguem o comunismo. E no caso da história brasileira, esse foi um fenômeno praticado por varguistas. Então a gente é chamado assim. Aqueles que nos chamam de fascistas, quando estudaram alguma coisa, se associam a isso. O resto repete. Mas quem pensou isso, traz essa definição, que está errada, evidentemente. Mas nasce muito disso também. Pois bem, se a estrutura escolar nasceu do jeito que a gente conhece, porque, exemplo, o Ministério da Educação, eu conversei poucas palavras ali com uma senhora e falei para ela que eu queria acabar com o Ministério da Educação. Eu não estou vendo ela aqui, mas faço uma menção a ela aqui. Ela vai se lembrar da minha conversa. Por exemplo, foi feita a brincadeira de caso eu assumisse o Ministério da Educação. Thomas, tinha que ser ministro da Educação. Aí eu disse, caso eu fosse ministro, eu iria durar no emprego 30 minutos. Que eu iria assinar um papel, eu estou extinguindo o Ministério da Educação. Um abraço. Shalom. Quando nasceu? Nasceu nesse período que eu estou apresentando aqui. Por isso que a gente tem no Brasil um problema muito sério, uma estrutura neopositivista kantiana, com uma doutrinação que existe sim, marxista, neomarxista, muitas vezes desqualificada. E eu dei o exemplo da desqualificação, porque se fosse qualificada, nosso momento seria bem diferente. E nesse quesito, portanto, a gente tem essa salada, essa dificuldade. Porque acreditem, existem pessoas que acham, um exemplo, que certos problemas nasceram a partir, por exemplo, da eleição do Lula, ou que nasceram a partir do final do período militar. Enfim, não, a história do Brasil já vem numa constante de problemas, essa constância há um tempo, e não é pouco. Porque eu vou pegar só um recorte que é caro a vocês, caro a mim. Vocês acham que os problemas da igreja no Brasil nasceram com a teologia da libertação? Não. Dom Vital foi preso no século XIX. José de Alencar era filho de padre. E aí? E a igreja estava lá na Constituição. O documento por si só não vale. Porque tu pode ter todo tipo de comportamento. E os problemas não nasceram agora. A diferença, evidentemente, é que você tem outro problema que se escolhe uma tradição de problemas e que a partir disso tem formas de replicação bem mais acentuadas. Há um instrumental bem mais aprofundado, etc. Porque os problemas eles não são iguais, mas alguns na história do Brasil não são inéditos. O senhor Marx tem uma frase que foi atribuída a ele, que é aquela que a história se repete, ora como farsa, ora como tragédia. A frase não é dele, mas foi atribuída. E no Brasil isso se aplica. A gente tem repetições. Então, rumando para minha última vereda expositiva, nós não tivemos, vou repetir algumas coisas que o meu objetivo é esse para poder deixar fixo. Nós não tivemos um tempo que a história da humanidade tenha vivido maravilhosamente bem. Nós vamos ter escravidão, por exemplo, na antiguidade, então eu tenho que cuidar, dependendo do que eu for falar da antiguidade. Nós vamos ter martírio, enfim. Se eu chegar no período medieval, vou ter problemas. Se eu chegar no período contemporâneo, vou ter problemas. Porém, usando o próprio João Camilo de Oliveira Torres e o próprio Santo Agostinho, eu preciso entender-me. Ou seja, eu estou nessa realidade. Eu sou um saudosista. Eu gostaria, pessoalmente, de neste momento estar aqui, tomando café com Joaquim Nabuco, conversando com André Rebouças, e eu queria estar com essa turma, assistindo aulas, anotando,
como um bom aluno chato. Mas eu não tive essa oportunidade. Minha oportunidade foi ter aula com o professor X, Y, Z. Mas eu estou nessa realidade, portanto eu preciso fazer alguma coisa nela. Certo? Mais ou menos assim. Se você for a entender que os tempos históricos, em algum momento, foram muito bons e que só hoje é muito ruim, lamento, você vai acabar se matando. É mais ou menos assim. Não é. Hoje é muito ruim, evidentemente. Os meios para disseminação são bem mais acentuados, evidentemente, mas estamos nessa realidade. Não temos muito o que escolher. Para finalizar, já falei isso umas 10 vezes, porque o que eu faço, eu anoto um esquema e vou falando. Eu tenho um tempinho ali. Entenderam o que eu falei? Entenderam? Eu tenho um tempo ali, alguém não entendeu? Não tem por que ter afetação. Porque acontece isso, né? O ambiente, muitas vezes, já cansei de ver isso. Ambiente católico, teoricamente as pessoas todas têm a mesma intenção, e o sujeito mesmo assim tem vergonha. Tá, se você tem vergonha na sua comunidade, você vai enfrentar quem no espaço universitário? Que sempre acontece isso. Ou às vezes o sujeito ficou com dúvida para não passar de ignorante. Não vou nem fazer essa pergunta. Certo? Alguém ficou com alguma... Ninguém não entendeu nada. Tá certo. Então entenderam, então, nossa, eu tô me sentindo quase no carnal, de tão bom. Então, concluindo, nenhum tempo histórico foi a perfeição, foi o jardim do Éden novamente no tempo. Ponto. Ponto 2. A partir da Revolução Francesa, um novo tempo histórico surge. E esse tempo vai ficando cada vez mais difícil de ter uma certa precisão. Mudanças de classes, novos meios de consumo, novos meios de produção e etc. Isso chega ao Brasil, sim. Como o Brasil vem de uma temporalidade diferente, o marxismo que chega ao Brasil já era o marxismo refutado. Porém, as interpretações neomarxistas, elas chegaram com muita força, a tal ponto que em diferentes áreas, nas décadas de 60, 50, 30, enfim, nós vamos ter marxistas nessas áreas. Na literatura, como na história, o Nelson Werneck Sodré, na historiografia, um Caio Prado Júnior e por aí vai. E, sob o ponto de vista pedagógico, Paulo Freire. Entendeu que existia a dialética na história, essas contradições, e que ela poderia ser resolvida no espaço escolar. O problema é que no Brasil existe uma estrutura que é neopositivista, porque nasceu no período Vargas. Esse positivismo meio castilhista, que era o pensamento de Vargas. Isso vai impossibilitar em certo sentido, mas ao mesmo tempo vai tornar possível esse novo processo pedagógico que nós estamos vivendo. Por quê? Se existe um Ministério da Educação, um aparelho que cuida de todo o sistema educacional, eu preciso fazer o quê? Para, usando uma linguagem que é cara a vocês, mas o termo ele é impreciso dentro do recorte que eu estou dizendo, para doutrinar. Eu preciso chegar nisso. Eu preciso chegar no Ministério. Então, ao invés de chegar simplesmente pregando o fim das escolas, eu preciso utilizar as escolas como elas estão constituídas para o meu fim. E isso começou a ser cada vez mais possível a partir da primeira presidência de Fernando Henrique Cardoso, em que, por exemplo, Paulo Freire já era insensado do jeito que hoje a gente, bem ou mal, o conhece. Não à toa que em 2012, patrão da educação brasileira. Percebam que eu falei muito pouco dele e falei ainda muito pouco de Brasil. Eu quis fazer um preâmbulo estrutural, filosófico, a partir das visões desses homens, para que a gente, no nosso reencontro de amanhã, eu consiga chegar no Brasil, e especificamente esse é o pensamento, não sendo repetitivo com aquilo que já está disponibilizado na internet. Certo? Porque eu não sei se algum de vocês aqui, eu sei que, porque já falaram comigo, se já me conheciam, mas quem não conhecia eu recomendo que procurem outras palestras que eu estou falando sobre o mesmo tema. É fundamental. Eu vou contar uma anedota porque eu tenho contado ela regularmente, eu acho que ela é importante.
se você, exemplo, e já aconteceu comigo, de ser convidado para dar palestras, exemplo, e aí que entra a minha anedota. Fui dar uma palestra para pais homeschoolers. Fiz uma pergunta simples, vocês já leram e sabem o que significa PCN? Eles não sabiam. Lamento, você está sendo uma lebre no meio da savana. Não é sequer uma hiena, é uma lebre. Você precisa ler os documentos, você precisa ter isso. É um meio de defesa. Você não tem como criticar a escola não sabendo sequer como criticar. Vai criticar como? Ah, mas aconteceu isso comigo. Isso é invalidado no ambiente real que temos. Eu não estou invalidando os relatos, evidentemente, mas ele é insuficiente, entendeu? Então, feita essa menção, feita esses estímulos, eu espero de verdade que vocês, eu sei que muitos já estão, que estudem muito e que amanhã a gente se reencontre para que eu continue mentindo aqui um pouco mais, porque eu quero que vocês não acreditem em nada do que eu estou dizendo. Estudem. Não acreditem em nada, eu sempre falo isso, é verdadeiro. Não acreditem em nada do que eu escrevi sobre Paulo Freire, não acreditem em nada. Vão atrás das fontes, leiam os livros dele, vejam se mentir. Então eu espero que não tenham acreditado em nada do que eu disse. Que isso fará com que vocês estudem e acreditem de verdade. Muito obrigado.